Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Hoje nós vamos estar entrando na leitura do capítulo de Lucas, né? Capítulo 19, Lucas 19. Nós vamos estar lendo aí o versículo 1 em diante, tá bom? Assim nós vamos lendo e vamos aí conferindo a palavra do Senhor. Mas nós vamos orar primeiro pedindo a direção do Espírito Santo, para que o Senhor possa direcionar tudo e que Ele também possa falar em nosso coração, tá bom? Vamos orar? A Bruninha está aqui comigo, né, Bruna? Fala oi, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí, tá dormindo já? Fala alto. Boa noite. Essa é a Bruna, tá bom, pessoal? Nós vamos estar orando aqui, entrando na presença do Senhor, pedindo a direção de Deus pela leitura bíblica, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, Deus da minha vida e Deus da minha alma, Deus da minha vida, Deus da minha alma, nos colocamos, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante de Ti, para Te pedir perdão, para Pai, Te pedir perdão, Pai, porque nós sabemos porque nós sabemos o quanto nós somos falhos o quanto nós somos falhos e pecadores. e pecadores. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, reconhecendo diante de Ti reconhecendo diante de Ti que somos pecadores e falhos, que somos pecadores e falhos, nós Te pedimos perdão. nós Te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, quando nós Te negamos. quando nós Te negamos. Perdoa quando nós falamos ou fazemos algo que Te agride Perdoa quando falamos ou fazemos algo que Te agride e entristece o coração do Espírito Santo. e entristece o coração do Espírito Santo. Pai, nos ajuda na nossa jornada, Pai, nos ajuda na nossa jornada, na nossa caminhada. na nossa caminhada. Amado e amigo Espírito Santo, Amado e amigo Espírito Santo, nos ensina nos ensina a ouvir a ouvir e viver e viver em obediência em obediência à palavra do meu Senhor. à palavra do meu Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, nós Te pedimos, nós te pedimos, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, alcança o nosso coração, alcance os nossos corações, fala conosco nesta noite fala conosco nesta noite, e que o Espírito de Deus que o Espírito de Deus venha venha ministrar ministrar em cada coração em cada coração de cada vida de cada vida que estiver ouvindo que estiver ouvindo ou vão assistir ou vão assistir essa mensagem essa mensagem, e essa leitura bíblica. essa leitura bíblica. Que o Senhor, Pai, Que o Senhor, Pai, revela a Tua vontade revela a Tua vontade no nosso coração. no nosso coração. Nós Te pedimos, Nós pedimos em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Ministra no coração de cada um, Ministra no coração de cada um, segundo o Teu querer, segundo o Teu querer, que eles venham entender que eles venham entender e venham praticar e venham praticar a Tua palavra. a Tua palavra. Assim, Assim, eu também te peço, eu também te peço, nos ajuda nos ajuda a continuar a continuar firme, firme, buscando buscando Te conhecer te conhecer a cada dia a mais. cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus, Então, Senhor Jesus, nós Te pedimos nós te pedimos, porque nós sabemos porque nós sabemos que somos totalmente que somos totalmente dependentes dependentes do Teu Espírito. do Teu Espírito. Então nos conduza Então nos conduza e nos direciona e nos direciona em toda palavra, em toda palavra, para que nós possamos para que nós possamos saber saber e entender e entender a Tua mensagem nesta a noite. Tua mensagem nessa noite. Nós Te agradecemos, Senhor, Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Graças Te damos, Graças te damos. em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito e Santo. do Espírito Santo. Fala conosco, Papai, Fala conosco, Pai. e não nos deixe Não nos deixe perder a semente, perder a semente, mas que essa semente mas que essa semente em nosso coração em nosso coração venha dar frutos venha dar frutos para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Ele é todo poderoso, é o Deus glorioso,
Hoje nós vamos estar entrando aqui no capítulo 19. Nós vamos estar entrando aqui na história de Zaqueu, o publicano. Amém? Pode começar a ler, Bruna? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Amém. Glórias a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida na palavra do Senhor, né, mãe? Da passagem de Zaqueu, o publicano, né? Nós sabemos que o publicano, ele era taxado, Zaqueu, o publicano, ele era taxado como ladrão, né? Todo mundo cria que ele era ladrão, porque naquela época todo cobrador de imposto era taxado de ladrão, porque ele saía para cobrar o povo, né? O imposto do povo para o governo, que no caso não era governo, era rei na época, né? Ele saía para cobrar o imposto e o salário dele, ele ganhava em cima desse dinheiro que ele ia receber. Vamos supor, ele ia lá receber a dívida de você, seu imposto. Aí o imposto era 10, aí ele falava que o imposto era 15. Você entende? Ou ele podia falar que o seu imposto era 20, né? Aí você ia ter que pagar uma taxa para ele. Eu estou dando um exemplo só para você entender melhor, né? Não era bem assim que acontecia, mas ele tirava o recurso do salário dele, ele tirava dos impostos que ele cobrava. Então ele aumentava o preço do imposto e quanto mais ele conseguisse tirar de você, mais ele lucrava, né? Então ele era considerado como ladrão. Todos os que eram cobradores de impostos na época, o povo tinha uma rixa, né? Chamava ele de ladrão. E aqui nós vemos aqui, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era esse homem que era cobrador de imposto, né? Onde todo mundo não gostava dele, porque além de cobrar imposto, ele ainda era o chefe dos publicanos. Ele era chefe dos cobradores de imposto, dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Engraçado que aqui a Bíblia fala que ele queria ver quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era Jesus, né? Porque ele ouvia muitas pessoas falar de Jesus, então ele queria saber e constatar se este Jesus era aquele mesmo Jesus que o povo comentava, né? Porque havia um grande comentário na cidade, né, a respeito de Jesus. E ele queria vê-lo, né? Só que ele era pequeno e havia uma multidão, né? E ele sabia que Jesus ia passar por ali, né? Só como ele era de baixa estatura, ele não conseguia ver, né? Por causa da multidão. A multidão atrapalhava ele. Com certeza tinha gente muito maior que ele na frente dele, né? Versículo 4, continua lendo. Você já leu aí, né? Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então ele pega e sobe num pé de figueira, né? Porque ele não ia conseguir ver Jesus se ele ficasse no chão. Ele foi inteligente, né? Ele falou assim, não, eu vou subir numa figueira. Mas aí a gente vê o desejo dele de buscar Jesus, de conhecer Jesus e de saber quem Jesus é, né? É a mesma coisa hoje, vamos supor. Tem a Bíblia, não tem? E como que nós conhecemos Jesus? Através da Bíblia, né? Se nós lemos a Bíblia e entendermos a Bíblia, nós vamos conhecer quem é Jesus. No caso dele, ele não tinha
conhecimento, né, de quem era Jesus. Mas ele tinha um desejo de conhecer e de saber quem era Jesus. Então ele subiu na figueira porque ele tinha esse desejo. Então, hoje tem muita gente que você vai pregar o evangelho e ele não quer nem saber, né? Você já viu vários exemplos. A gente prega o evangelho, a pessoa não quer saber. A gente fala de Jesus, a pessoa não quer saber, né? A gente fala que tem que ir para a igreja, ninguém quer ir atrás de Jesus, não. Ninguém quer conhecer Jesus. Não é verdade? Por quê? Porque hoje o mundo deixou de crer em Jesus, né? Porque a própria Bíblia fala, né? A gente vai ler. A própria Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, né? Por causa das iniquidades, por causa do pecado, por causa das lutas, né? Das dificuldades, por causa da correria do dia a dia, né? E haver um esfriamento muito grande do amor. O que é esse amor? Esse amor é o amor que a gente sente por Jesus, né? De conhecer Jesus, de pregar o evangelho, amar um ao outro, né? Amar o próximo como a ti mesmo, como está escrito na palavra do Senhor. Então, a gente não vê hoje esse amor, né? Você convida as pessoas para ir para a igreja e ela não quer. E naquela época, ó, eles subiam até em árvore para conhecer Jesus. Eles faziam coisas tremendas, né? Para poder chegar perto de Jesus, para conhecer Jesus. Porque onde Jesus estava, havia uma multidão em volta de Jesus. Então era difícil de chegar perto de Jesus. Tá bom? Mas você vê que todo mundo ali não gostava dele, né? A gente já viu isso, mas a gente vai ler mais para frente. Continua lendo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Olha aqui. Aqui nós vemos que ele subiu na figueira para ver Jesus. E Jesus, vendo a atitude dele, né, de subir, olha só, ele chamou a atenção de Jesus, né? Porque ele subiu na figueira, ele teve uma ação porque ele queria Jesus. Então Jesus viu a ação dele. Olha o que Jesus falou para ele. Ele queria conhecer Jesus e olha o que Jesus fala para ele, né? Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Né? Por quê? Por que Jesus falou isso para ele? Será que Jesus não sabia quem era ela? Que ele era cobrador de impostos, que todo mundo chamava de ladrão. Será que Jesus não sabia quem ele era? Jesus sabia quem ele era, né? Mas por que Jesus queria ficar na casa dele? Porque a atitude dele de subir na árvore, né, para conhecer Jesus, chamou a atenção de Jesus. Quando ele chamou a atenção de Jesus com essa atitude, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje. Ou seja, se a gente tem uma atitude de buscar Jesus, de querer conhecer Jesus, de se aprofundar no conhecimento de quem é Jesus, ele com certeza ele vai abrir os braços e nos receber, né? E ele vai tornar isso mais fácil, né? Quando a gente tem vontade de conhecê-lo, conhecer ele mais profundamente. Então precisa existir esse desejo no nosso coração, né? De conhecer o Criador. Continua. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Aí você vê que ele, mais que depressa, quando Jesus falou isso, ele desce da árvore e com alegria, né? Com alegria. O que significa com alegria? Você vê que a ação dele despertou um sentimento em Jesus, que quis ficar na casa dele. E quando ele viu isso, quer dizer, todo o povo desprezava ele, todo o povo chamava ele de ladrão. Então ele não estava acostumado, né? Agora pensa, o Messias, que todo mundo queria chegar perto dele, né? E não conseguia, fala para Zaqueu que quer ficar na casa dele. É uma grande honra para Zaqueu, né?
Então Zaqueu desceu mais que depressa, correndo com muita alegria no coração. 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui nós vamos ver aqui os invejosos. Né? Aqui nós vemos os invejosos. O que são os invejosos? São pessoas que elas viu a atitude de Jesus, né? Mas elas não teve essa atitude que Zaqueu teve, né? E por não ter essa atitude que Zaqueu teve, elas ficaram com inveja de Zaqueu, né? E aí começa a falar de Zaqueu. Aí ele já começa a falar, né? Todo o povo viu e começou a se queixar. Oxe, como é que ele pode se hospedar na casa desse cara aí? Esse cara é pecador, esse cara é ladrão, esse cara rouba o povo. Como é que ele se dizendo santo, ele dizendo que é Jesus, que é o Filho de Deus, e ele vai para casa de um cara que é pecador, né? Quer dizer, eles se achavam santos, né? Eles se achavam santos, né? Para julgar Zaqueu. Aqui ele já está julgando Zaqueu, né? Falando que Zaqueu era um pecador. E ele? Ele era mais pecador ainda do que Zaqueu, né? Só que ele não percebia. Por quê? Porque não tem a luz da palavra, né? Porque se ele tivesse lido a palavra de Deus, ele ia saber que ele estava pecando quando ele estava julgando Zaqueu, né? Então ele não podemos julgar ninguém, né? Não podemos julgar as pessoas, não podemos julgar a atitude das pessoas, lógico, né? Tem certas situações que você deve julgar, mas em todo caso, situações, não pessoas, né? Você julgar uma atitude de uma pessoa é uma coisa, agora você julgar uma situação é outra coisa totalmente diferente. Conseguiu entender isso que eu falei? Por exemplo, aqui estão julgando o Zaqueu, né? Estão julgando o homem, o Zaqueu, né? Estão falando que ele é pecador e eles não. Eles estão se achando no lugar de santo para julgar Zaqueu, né? Agora, a atitude de Zaqueu, sim, devia ser julgada, né? Porque Zaqueu estava lesando o povo, né? Então, a atitude dele devia ser julgada, não ele em si. Agora, quando Jesus fala que vai ficar na casa dele, aí desperta a inveja do povo, né? E aí todo o povo começa a se queixar. Aí nós vamos ver aqui no 8. Olha só o que Zaqueu disse, vai. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha o que Zaqueu falou. Zaqueu, ele tinha consciência, né, do que ele fazia, né? Ele tinha consciência de que ele tinha que tirar o alimento dele do povo. E ele sabia que ele estava lesando o povo. O que é lesando? É roubando, né? Quando ele fala lesando, é porque ele estava roubando o povo e ele tinha consciência disso. Tanto é que quando ele chegou na presença de Jesus, olha o que ele fala. Ele se levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens, e se alguém extorquir, ou seja, eu dou tudo que eu ganhei. E isso é muito interessante, porque olha o que Zaqueu está falando para Jesus. É como se ele estivesse falando assim, ó, todo o dinheiro que eu conquistei, tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei, não vale nada. Não vale nada, não adianta nada. E nada é mais importante do que a tua presença. Olha só o que Zaqueu está falando, com a atitude dele, né? Ele falou assim, ó, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, ele está falando, eu dou tudo, eu fico sem nada, né? Eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei eu dou. Mas eu não posso ficar sem a sua presença. Isso aqui é uma grande adoração que Zaqueu está fazendo. É uma grande adoração. E olha só o que ele continua dizendo. E se eu roubei alguém, não importa
Eu pago até 4 vezes mais, mas eu quero ficar contigo. Eu quero ficar com a tua presença. Interessante, né? Deus nunca tinha me levado para esse lado e hoje nós já estamos caminhando para esse lado, né? Você vê que a palavra de Deus, ela se renova, né? A gente já leu esse texto, mas você vê que já fomos para outro lado, né? É totalmente diferente, né? Porque aqui nós vemos aqui é uma adoração muito grande que Zaqueu está fazendo, né? Quando Zaqueu fala, eu dou metade dos meus bens aos pobres, né? E tudo que eu lesei o povo, tudo que eu roubei do povo, eu dou de volta para eles 4 vezes mais. Ou seja, se ele roubou 10, ele vai dar 40 para uma pessoa. Você entendeu? Ele está falando para Jesus. Ou seja, ele está falando, eu dou tudo que eu tenho para ficar contigo. E é isso que nós temos que fazer. Essa tem que ser a nossa atitude, né? É por isso que a Bíblia tem um versículo que fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? O que é negar nós mesmos? É fazer isso que Zaqueu está fazendo. Ele está negando a ele mesmo, negando as suas vontades, negando a riqueza do mundo para conquistar a maior riqueza. E com certeza ele está corretíssimo, né? Ele está corretíssimo. E é isso que a gente tem que fazer, deixar tudo, largar tudo. Nada é mais importante do que Jesus na nossa vida. E Zaqueu entendeu isso. Ele era pecador, ele roubava, ele falhava, mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, né? As atitudes dele mudou, né? Eu roubei 10 mil de uma pessoa, né? Não importa, eu devolvo para ela 40. Eu roubei 10, eu devolvo 40, mas eu quero ficar com a tua presença. Muito sugou isso aqui, muito interessante mesmo. Eu não tinha visto ainda por esse lado a atitude de Zaqueu, né? Isso dá uma mensagem muito grande. Muito boa também. Tá bom? Entendeu? Ele falou que devolve até 4 vezes mais tudo que ele tirou do povo, tudo que ele roubou. Versículo 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aí, tá vendo? Imediatamente Jesus já disse para ele, ó. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, Jesus estava falando que com a atitude de Zaqueu, ele estava sendo salvo, né? A atitude de Zaqueu ali, naquele ato ali, salvou a vida dele eternamente. Porque se ele morre do jeito que ele estava, com certeza o destino dele ia ser o inferno. Mas Jesus sabia, né, que ia haver salvação na vida de Zaqueu. Então Jesus vai e fala para ele que vai ficar na casa dele. E a partir do momento que Jesus fala isso para ele, a vida dele mudou, foi transformada. Então Jesus disse para ele, hoje houve salvação na tua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Continua a parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele,
façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Aí, tá bom. Nessa parábola aqui, Jesus ele está falando a respeito dos talentos, né, que ele dá para nós, né? Os talentos, os dons, né? A gente pode comparar com os talentos e os dons que Deus dá para nós. Aí ele fala da mina, né? Que ele deu 10 para um, né? Ele deu 10 para um. Não, deu um rendeu 10, outro rendeu 5, outro rendeu só 1. 10, 5 e 1. E o que ele tinha dado? 10, 5 e 1, não foi? Então ele deu 10 minas para um, 5 para outro e 1 para outro, né? Foi? Não. Parábola das 10 minas, quer ver? Vamos começar a ler de novo, aí a gente vai meditando aos pouquinhos. Estando eles a ouvi-lo, Jesus a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus, ele está falando do reino de Deus, né? O reino de Deus ia se manifestar de imediato, ou seja, essas minas eles estão comparando ao reino de Deus, né? Porque eles achavam que o reino de Deus ia surgir rapidamente, né? Assim, do dia para a noite, né? Ele disse: a um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Quer dizer, ele ia para uma terra distante, ia ser coroado rei, depois ele voltaria. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse: façam esse dinheiro render até a minha volta, né? Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Ou seja, eles recusaram, né? A gente vai ver aqui que ele está comparando o reino de Deus e a vinda do Filho do Homem, né? Que é Jesus, né? Esse homem, né? Que ia ser rei.
que eles assim crucificaram Jesus, né? Que eles não aceitaram que Jesus fosse rei, né? Eles não, nossos descendentes, né? Contudo, ele foi feito rei e voltou, né? Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos. Isso seria assim, por exemplo, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, deu a salvação à humanidade. Agora ele está sentado no trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só que ele vai voltar. Jesus vai voltar, né? Vai ter a volta de Jesus, onde ele vai vir buscar a igreja, né? Então ele está falando. Aí ele foi, subiu, foi coroado o rei e depois ele vai voltar. Ele está falando da ida dele, da ressurreição, dele estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e da vinda dele, que ele vai vir para nos buscar, entendeu? Então ele está falando da nossa salvação. E aí ele deu talentos para você, deu talentos para mim, deu talentos para as outras pessoas, para muita gente deu talentos, né? E aí esses talentos é como se fosse uma mina, vamos supor. Ele dá entendimento e sabedoria para nós, né? Para quê? Para nós podermos ir pregar o evangelho, né? Para que toda criatura que crê nele seja salva. Se a gente não for, então é como se fosse as minas, né? Ele entregou as minas para nós. Só que quando ele voltar, ele vai conferir, né? Você foi salvo. Você foi salvo, né? Se você foi salvo, quantas pessoas você conseguiu salvar? Quantas pessoas você conseguiu salvar? Então ele te deu o direito da salvação. Agora você tendo o direito da salvação, você tem que ir pregar o evangelho, como está escrito na palavra de Deus, né? Que ele escreveu lá, né? Como está escrito na palavra de Deus que ele escreveu, que a gente tem que ir e buscar, né? Os nossos irmãos, pregar o evangelho. Essas são as minas, né? Que ele colocou na nossa mão, que é o poder do evangelho, as boas novas. Então nós vamos sair, nós vamos pregar o evangelho e nós vamos alcançar almas para Jesus. E é isso que ele espera de mim e de você, né? Da gente que se batizou, da gente que foi salvo, né? Que alcançamos a salvação em Cristo Jesus, né? Contudo, a gente tem que continuar firme na igreja para manter, né, a nossa salvação e não se perder. Contudo, ele foi feito rei e voltou, né? Aqui já está falando da volta de Jesus, ou seja, quando ele voltar, ele vai querer os frutos, né? Ele vai querer que a gente apresenta. Aí ele vai falar assim: João, você foi batizado, você aceitou Jesus, você me conhecia. Para quantas pessoas você pregou? Quantas pessoas você salvou? Porque vai estar tudo escrito lá no livro da vida, né? Tudo que nós fizemos vai estar escrito lá, né? E aí ele está comparando, né, a vinda do Filho do Homem com essa parábola, né? Onde ele apresenta as minas. Aí teve um servo que pegou 10, fez mais 10. O outro pegou 5, fez mais 5. Ou seja, ele produziu, né? Fez produzir a palavra do Senhor, né? Aí teve um que não pregou para ninguém, ficou com medo de pregar, né?
ou ficou com medo de ajudar, ou ficou com medo. A gente pode analisar isso aí, colocar ele em várias situações, né? Vamos supor, quando você está ajudando um irmão, quando você passa lá e tem um mendigo lá precisando comer e não tem o que comer, você compra um prato, um bentô, alguma coisa para ele, você está ajudando o seu próximo, você está ajudando o seu irmão. Então você está produzindo fruto, né? Então, esses frutos ele vai querer quando ele voltar, né? É mais ou menos isso o significado da parábola para você entender um pouco melhor. Então ele vai vir e ele vai cobrar, né? Aí Jesus ainda fala para ele, né? Você sabe, né? Você sabe que eu colho onde eu não plantei, né? E eu colho onde eu não semeaste, que eu tiro de onde não puseste e colho de onde eu não semeei, né? Aí ele fala aqui no 22, ó. O seu Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Ou seja, ele mesmo se julgou. Com as palavras dele, ele se julgou. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim que quando nós julgamos uma pessoa, nós vamos ser julgados da mesma forma, com a mesma medida, né? Com a mesma régua. Vamos supor, você mediu aquela parede com a régua, você vai medir o outro, vai ser com a mesma régua. Então, o tanto que der para ele, vai dar para você também. Por isso que não é bom julgar, porque quando nós julgamos alguém, alguém vai nos julgar da mesma forma, entendeu? É isso que a Bíblia está falando. Por exemplo, eu vejo o Zaqueu lá e eu falo assim: nossa, esse cara aí é um ladrão. Ele me roubou e não sei o que. Eu estou julgando, né? Aí com certeza alguém vai olhar para mim e falar assim: ah, aquele lá é o João. Esse João é um ladrão. Ele me roubou. Por quê? Porque com as mesmas palavras, mesma medida, né, a qual nós julgamos, nós seremos julgados. Você sabia que o homem severo, eu sou um homem severo, que tiro de onde não pus e colho onde o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. Ou seja, ele não cuidou, né, daquilo que Deus colocou na mão dele, né? Se ele tivesse cuidado, tinha produzido. E aí Jesus diz aí no 24, ó, leia aí para nós. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Por quê? Porque ele era um servo ruim e fiel. Infiel e mau, né? Por causa da atitude dele, por causa dele ser um servo ruim, infiel e mau, Deus tirou dele e deu para aquele que tinha um monte. Por quê? Porque aquele que rendeu um monte, ele cuidou, né? Ele cuidou, ele fez render, ele teve um carinho, teve uma atenção, teve um cuidado. E aquilo que Deus colocou na mão dele produziu muitos frutos, né? Aí é que eu falo para você da justiça de Deus, né? Essa é a justiça de Deus para todos nós. Por isso que não é bom nós ficarmos julgando as pessoas, né? Mas como que é julgar? Você vê uma pessoa moreninha e você fala: ó, um neguinho ali, né? Ah, ô neguinho. Eu cansei de fazer isso, hein?
Eu não chamava ninguém pelo nome. Se eu via uma pessoa grandona, um cara alto, eu chamava de grandão. Se eu visse uma pessoa baixa, eu chamava de baixinho. Se eu visse uma pessoa morena, era negão. Se fosse morena e alto, era negão. Se fosse morena e baixo, era neguinho. Era difícil eu chamar as pessoas pelo nome. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ter essas informações, aí eu tive que mudar minhas atitudes, né? E chamar as pessoas pelo nome. Continua lendo para nós. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Tá vendo? Olha o que aconteceu com os inimigos, né? Quem não queria que Jesus fosse transformado em rei. É uma parábola muito segura. A entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus, alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham vistos. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus estavam... Até aí. Aqui nós vemos aqui que Jesus estava a caminho, né, de Jerusalém, né? Estava indo a Jerusalém. E ali nós vimos ali que eles estava subindo para Jerusalém, né? E ao aproximar de Betfagé e de Betânia, num monte chamado Oliveiras, enviou 2 discípulos. Ele enviou os discípulos, né, para buscar o jumentinho, né? E eles perguntaram: se o dono perguntar por que nós estamos desamarrando o jumento, falar: o Senhor precisa dele. Então eles foram lá para buscar o jumentinho para trazer, né, para que Jesus pudesse montar no jumentinho. E aí Jesus montando no jumentinho foi entrando na cidade. E aí todo o povo começaram a gritar, né? Hosanas, hosanas, hosanas nas alturas, paz no céu, glória nas alturas, né? Glorificando e adorando a Deus, né? E nós vemos aqui que Jesus ao entrar em Jerusalém, ele foi muito aclamado, né? Em cima do jumentinho. E eles fizeram uma festa, praticamente jogando ramos no chão para Jesus passar.
O povo estava alegre com Jesus e glorificava o nome dele por causa dos milagres e das obras que Jesus tinha feito, né, no meio deles. Continua. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreendam os seus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aí eles mandaram até repreender. É sempre eles, né? Quem que era? Os fariseus. E quem mais? Quem são os caras que perseguiam Jesus? Você lembra do nome deles? Fariseus, mestre da lei. Hã? Os fariseus, mestre da lei. Saduceus. Saduceus, fariseus. Essa era a cúpula que perseguia Jesus, né? Continua. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendeste nestes dias, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Aí, tá vendo? Olha o que Jesus está falando. Quando aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Ah, se vocês compreendessem nesse dia, sim, vocês também, o que traz a paz. Mas agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e rodearão e o cercarão de todos os lados. Também o lançarão por terra, vocês e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Jesus foi ali e os olhos deles estavam fechados e eles não conseguiam ver Jesus como o Messias, né? Eles não conseguiam ver Jesus como o Filho do Homem, o Messias que havia de vir, né? E por causa disso, eles estavam com... Jesus fala aqui, ó, está oculto aos teus olhos, ou seja, eles estavam venerando ali, eles estavam glorificando ali, mas eles não conseguiam entender que era o Messias, né? E que o Messias estava ali para trazer a paz para eles, trazer a cura, a libertação. E eles não creu, né? Aí Jesus fala, né? Que eles perderam uma grande oportunidade. Ou uma grande oportunidade que Deus concedeu a eles. Jesus purifica o templo. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Aí aqui, ó. Eles estavam tão corrompidos, tão cegos, que até dentro da igreja, esse templo aqui era a igreja, que ele fala, né? Era o prédio da igreja na época, né? Estavam vendendo, fazendo tudo coisa de errado lá dentro. Continua lendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, porque ali eles entravam, eles roubavam, eles vendiam, eles roubavam os outros. Aí virou um covil de ladrão. Aí Jesus chegou expulsando tudo, chutando tudo. Aí ele fala que essa casa será chamada casa de oração. Mas vocês têm transformado ela em covil de ladrão. 47. Todos os dias ele ensinava no templo. Mas o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras.
Aqui o povo acreditava no Senhor, né? Então eles não podiam fazer nada contra Jesus, por mais que eles queriam procurar e matar Jesus, procurar alguma coisa para incriminar Jesus, eles não conseguiam, né? E eles também não tinham, se eles faz alguma coisa contra Jesus, o povo ia ficar contra eles, e eles não queriam que o povo ficasse contra eles, né? Porque eles dependia da política. Esses fariseus, saduceus, os mestres da lei, eram pessoas que tinham muito estudo e muito conhecimento. Então é como se fosse o presidente, como se fosse os deputados, como se fosse a Câmara Legislativa, né, onde tem todos aqueles líderes lá. Seria como se fosse isso hoje, né? Então, como eles regiam o país naquela época, né? Eles queriam fazer tudo do jeito dele. Então era tudo do jeito que eles queriam fazer, do jeito que eles acreditavam. Aí Jesus chegou contrariando tudo. Aí eles pensaram, poxa, se esse cara se candidatar, pensa, era 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Em volta de Jesus, todos os dias, fazendo milagre, fazendo curas, libertações. E o povo, você viu aqui quando Zaqueu não conseguia nem chegar perto dele, teve que subir numa árvore, né? Olhava ele de cima. Agora você imagina 5.000 pessoas em volta de Jesus. Aí o povo falou, se esse cara se candidatar, se nós não dar um jeito nele, daqui a pouco ele tá mandando em nós. Era assim que eles pensavam, né? Por isso que eles perseguiam Jesus e queriam matar Jesus, né? Porque para eles não era vantagem, né? Jesus fazer tudo que Jesus fazia. Mesmo que Jesus fazia o bem, né? Curava, libertava, né, as pessoas. Para eles não era vantagem, né? Porque eles acreditavam muito na lei, né? No livro da lei. Então, como eles estavam cegos aqui, né? Jesus falou que eles não conseguiam enxergar, né, a oportunidade que eles estavam tendo. A gente vê que eles estavam muito cego mesmo, né? Olha aqui, ó. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: "E se vocês compreendessem nesse dia, sim, vocês também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos teus olhos." Eles não conseguiam ver que era Jesus, não conseguiam ver que Jesus estava fazendo por eles, né? Ou seja, estava cego espiritualmente, né? E daí Jesus não fez muitos milagres lá por causa disso, por causa das situações deles, né? Eles não tinham fé, não criam, não acreditavam. E aí Jesus não pôde fazer muito milagre na terra dele, que foi a terra que ele nasceu, né? Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Terminamos aqui o capítulo 19, né? Para a glória do Senhor. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e encerrar, né? Vamos orar, amado. Você que vai assistir também, ora aí, amado. Ora aí. Pede para Deus guardar essa palavra no seu coração, para você não esquecer. E que você medita nela também de dia e de noite. Para que nós não venhamos pecar contra o nosso Senhor. Tá bom? Se esforça aí que nós vamos se esforçar aqui, né, Bruna? A Bruna tá se esforçando. Vamos orar, filha? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado muito obrigado por essa oportunidade por essa oportunidade de te conhecer, de te conhecer, de ler a tua palavra de ler a tua palavra e saber, Senhor, e saber, que Senhor, o teu Espírito Santo está aqui, que teu Espírito Santo está aqui, está falando conosco está falando conosco e ministrando a tua palavra em nosso coração. ministrando a tua palavra em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, Muito obrigado, Senhor, porque tu és fiel e justo porque tu és fiel e justo e a tua palavra
E a tua palavra jamais cairá por terra. jamais cairá por terra. E ela vai se cumprir E ela vai se cumprir na minha vida, na minha vida. assim como se cumpriu Assim como se cumpriu na vida dos na discípulos, vida dos discípulos. assim como se cumpre Assim como se cumpre na vida dos meus irmãos aqui na terra. da vida dos meus irmãos aqui na terra. Eu também creio Eu também creio que vai se cumprir na minha vida. que vai se cumprir na minha vida. Por isso eu digo a ti, Senhor, Por isso eu digo a ti, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. transforma a minha vida, Transforma a minha vida. transforma o meu coração, Transforma o meu coração. transforma a minha alma. Transforma minha alma. Eu quero ser Eu quero ser e ter e ter um coração um coração igual ao teu. igual ao teu. Me capacita, Senhor, Me capacita, Senhor, e me e ajuda me ajuda a ser a ser a tua imagem e semelhança. a tua imagem e semelhança. E que onde eu for, E que onde eu for, eu possa glorificar o teu nome. eu possa glorificar o teu nome. Pai, eu te peço, Pai, eu te peço, tem misericórdia de mim. tenha misericórdia de mim. Me ajuda Me ajuda a a entender entender e a guardar e aguardar a tua palavra a tua palavra no meu coração, no meu coração, para não pecar contra ti. para não pecar contra ti. Pai, eu te agradeço Pai, eu te agradeço por essa noite por maravilhosa, essa noite maravilhosa, onde nós possamos estar aqui, onde nós possamos estar aqui, lendo a tua palavra lendo a tua palavra e aprendendo e aprendendo com o Espírito Santo. com o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, Obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos porque nós sabemos que o Senhor que o Senhor revelou revelou a palavra a palavra do meu Senhor do meu Senhor em nosso coração. em nosso coração. Que toda honra Que toda honra e toda glória e toda glória seja dada a ti, seja dada a ti, Senhor Senhor dos dos senhores, senhores, Rei Rei dos reis. dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Louvado grande amor de Deus que o grande amor de Deus fique em nosso coração, fique em nosso coração, desde agora e para sempre. desde agora e para sempre. Senhor, Senhor, não deixe não deixe o inimigo o inimigo roubar roubar a semente a semente que foi plantada hoje, que foi plantada hoje, mas que o Senhor continue ministrando em meu coração, mas que o Senhor continue ministrando no meu coração, para que eu possa aprender para que eu possa aprender a cada dia da minha vida. a cada dia da minha vida. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Guarda a nossa vida, Guarda a nossa vida, guarda a vida dos irmãos que estão assistindo. guarda a vida dos irmãos que estão assistindo. Nos dá uma boa noite Nos dá uma boa noite e que o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus possa nos guardar. possa nos guardar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida. Que você possa meditar aí na palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, assim como falou conosco aqui, né, amado, na história de Zaqueu. Eu fui renovado a minha mente aqui na história de Zaqueu, né? Você vê que a palavra ela se renova a cada dia, né? Você pode pegar hoje, ministrar hoje, amanhã você pega o mesmo texto para ministrar, ele vai sair outra coisa, porque o Senhor é Senhor sobre a nossa vida. Amém? Fica com Deus, um beijo no teu coração, que Deus abençoe você e que amanhã você possa ir durante o dia no seu trabalho, você possa meditar nessa palavra, para você não esquecer. Amém? Fica com Deus, Deus que abençoe. Bruninha quer dar um alô aqui, né, Bruninha? Dá um alô pro pessoal. Fala oi, tchau. Oi, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém? Essa é minha companheira. Fica com Deus.